Queria saudar você, Marco Aurélio, a Gabi e os nossos participantes, o Felipe Santa Cruz, o Fernando Haddad, nesse oportuno e muito atual debate do Prerrogativas, que, aliás, tem feito um trabalho excepcional em defesa da democracia. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: nós sabemos que na CPI das fake news, da qual eu participo, um dos focos principais é defender a democracia, defender a liberdade de expressão e combater a indústria da mentira e o gabinete do ódio. Eu queria perguntar a vocês dois como veem as possibilidades de, no Tribunal Superior Eleitoral, nas ações de contestação das eleições de 2018, apresentadas pelo PT e por outros partidos, é possível chegar a uma conclusão que devemos anular as eleições de 2018 e, portanto, afastar Bolsonaro, Mourão e todas as suas políticas que devastam o país hoje e, a partir daí, termos eleições diretas, livres, com voto secreto universal, da qual, inclusive, o presidente Lula, com seus direitos políticos então restituídos, se quiser, possa participar. O que vocês acham das possibilidades dessa eleição ser anulada por todos os desvios que lá ocorreram, ilicitudes, inclusive fake news contra o nosso candidato à época, Fernando Haddad? Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, querido Rui, que é um grande amigo, além de ser um grande deputado. Fazer um registro, nós temos pelo menos um ministro, né, da mais alta corte do país nos acompanhando. Salvo melhor juízo, numa última atividade nós tivemos mais do que dois. Então, queria, na figura, enfim, desse ministro, parabenizar a postura do ministro Celso de Mello, que é o decano da corte, pela forma como ele tem resistido muito duramente a essas ameaças de retrocessos autoritários, né? Então, evidentemente, com toda a discussão, né, gostaria que o senhor levasse essa mensagem ao nosso decano, né, o decano, aliás, da mais alta corte constitucional do país. Então, nós vamos passar para o Felipe, que inclusive foi vítima, né, de uma série de fake news e conseguiu reagir com, olha, vou dizer que com muita competência, evidentemente, e com muita coragem. A minha solidariedade a você, né, e a sua família, porque realmente não deve ter sido fácil. Então, por favor, começa contigo. Não é fácil, eu digo isso porque eu converso muito, por exemplo, com jornalistas, né? A Mônica Bergamo, minha querida amiga, nos dá a honra de acompanhar esse debate, sofre também demais a mentira, o ataque, a agressão, né? Patrícia Campos Mello, jornalistas que no dia a dia tentam levar a informação, a verdadeira liberdade de imprensa, o que aprenderam nos bancos da faculdade, e são permanentemente atacados por robôs, por palavras-chave, por uma estrutura milionária que foi montada de manipulação da vontade coletiva e da opinião pública. Muita ingenuidade de setores do próprio judiciário não entender que não é apenas uma leitura do direito que será capaz de fazer frente a isso, precisa uma interdisciplinariedade com tecnologia, com uma discussão de ponta, né, com analogias a legislações que estão sendo construídas no mundo todo, estão sendo erigidas exatamente por essas preocupações nos países mais avançados, e nós, quando sofremos esse ataque, essa violência que os jornalistas sofrem, que eu sofro, que tantos estão sofrendo, o Haddad sofre, dá uma sensação, às vezes, de impotência, né? Mesmo eu, presidindo o Conselho Federal, uma tristeza, porque a mentira se espalha com uma velocidade que você nunca será capaz de alcançar aquelas pessoas com a verdade, né? E o ministro Toffoli fala algo que eu concordo, que o problema não é deixarmos, citando Hannah Arendt, não é deixarmos de acreditar, achar na verdade, começar a achar que tudo é mentira, né? Então, a contaminação que acaba anulando, né? Hoje eu vejo que há um grupo no Brasil que acredita que tem direito aos próprios fatos. Vamos ver que desde ontem para hoje a estratégia de combate à Covid do Ministério da Saúde é alterar os números, é dizer que as pessoas não estão morrendo. Nada mais do que a negação do fato, né? A negação do fato para o seu eleitorado, para a sua base. E isso se potencializa com esse envenenamento da esfera pública. O ministro Barroso, na sua posse no TSE, chamou isso de terrorismo virtual. Eu estou até aqui desafiando os nossos colegas para que nós, que já havíamos adotado milícia virtual, milícia digital, porque isso sim
não é protestar pacificamente na rua, demonstrar discordância. Nada disso é baderna, nada disso é terrorismo. Terrorismo é ter uma máquina financiada, provavelmente com dinheiro do exterior, porque tudo que ouço dos especialistas em tecnologia é que não é possível montar uma máquina dessas, uma máquina financiada pela ponta, né, digamos que o capital mais egoísta que há no país, aquele que realmente pretende a manutenção do sistema escravocrata, e essa máquina, né, contaminar a democracia, atacar a liberdade de imprensa e solapar, usando a liberdade das redes sociais, solapar a convivência democrática. É muito preocupante. E em relação à pergunta do deputado, que eu agradeço, eu digo que é difícil fazer previsões, porque há investigações em curso. O que eu vejo, e aqui divido com todos, é que eu acho que a Justiça, em 2018, não agiu necessariamente, tentou agir, a ministra Rosa Weber tentou trabalhar, tanto que tratou isso como uma prioridade, mas ela precisa agora ampliar as suas fronteiras. Tem que chamar um grupo realmente de ponta em tecnologia, tem que começar a tratar desse problema numa visão mais ampla, porque só a caneta do juiz, só a decisão judicial não tem o tempo necessário, o timing necessário para fazer frente a essa verdadeira máquina de destruição de reputações que se criou no nosso país. Então, passar a palavra para o Fernando Haddad. Marco, obrigado pela pergunta. Rui Falcão, acho que pôs o dedo na ferida, talvez na maior ferida, né, da democracia, porque o que aconteceu em 2018 foi uma fraude. E ontem eu recebi uma notícia que, se confirmada, é muito grave, né? Eu recebi a notícia de que o Bolsonaro teria pedido para o Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento dos processos que tramitam naquela corte sobre a anulação das eleições, justamente em função das fake news, o pedido para que o Tribunal Superior Eleitoral desconsidere o inquérito aberto no STF para apurar irregularidades de junho de 2018 até a presente data, justamente no que diz respeito a fake news. Como nós sabemos, como essa máquina passou a operar nas eleições de 2018, o ministro Alexandre de Moraes estendeu o período das investigações até aquele momento. E é justamente, segundo informações que eu obtive, o objeto do pedido do Bolsonaro. Se pediu, na minha opinião, é confissão de culpa. Mas mais grave ainda vai ser se o Tribunal Superior Eleitoral acolher o pedido, ou seja, desconsiderar as provas que estão sendo produzidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Porque esse pedido não passa de uma confissão de culpa. Bolsonaro sempre teve medo de ser investigado, né? Os seus filhos, a todo momento, tentam atropelar a justiça, impedindo que as investigações ocorram, tanto no que diz respeito à evolução patrimonial da família, tendo como pivô o senador Flávio Bolsonaro, tanto quanto as investigações que dizem respeito ao chamado Gabinete do Ódio, que tem como pivô o Carlos Bolsonaro. Então, nós estamos aí diante de uma possível delinquência com efeitos perversos sobre a vida privada da família, mas também sobre o resultado eleitoral. E quem viveu o primeiro turno de 2018 sabe o que aconteceu naquela última semana. Naquela última semana, bilhões de mensagens. Então, nós estamos falando de algumas centenas de milhões de reais que foram mobilizados para que bilhões de mensagens falsas, caluniosas, chegassem ao WhatsApp dos brasileiros, sob medida, eu digo, cada brasileiro, dependendo do seu perfil, recebeu um tipo de mensagem para, na época, dar a vitória no primeiro turno ao Jair Bolsonaro. E a vitória no primeiro turno era fundamental para ele, porque, evidentemente,
ele não tinha nenhuma intenção de participar de debates, até pela falta de preparo. Não teria condições de debater nenhum tema. Aliás, o seu ministério atual é a expressão da sua ignorância dos assuntos nacionais. Como o presidente Felipe Santa Cruz colocou, cada ministério é responsável por uma agenda destrutiva, seja direitos humanos, educação, agora saúde, relações exteriores. O que você pensar, né, tem uma agenda de destruição. E nenhum ministro esconde a sua agenda, né, como ficou claro na reunião ministerial que foi exibida para todos os brasileiros. Então, era fundamental para eles encerrarem o debate no primeiro turno, porque o Bolsonaro ia ter alta, né, da facada, e não ia poder fugir aos debates. Teria que inventar um pretexto, como de fato inventou, e não participou de nenhum debate no segundo turno, né, não dando aos cidadãos brasileiros condição de julgar, né, qual era o melhor projeto para o país naquele momento. Então, ali foi uma avalanche, um tsunami de fake news, né, que viesou o resultado eleitoral. Graças ao segundo turno foi possível reverter. Vamos nos lembrar que o Bolsonaro faltava só 4% dos votos para ele atingir os 50%, uma vez que ele fez 46% no primeiro turno. Foi possível reverter, desmontar parte das fake news, e muitos analistas sugerem que nós tivéssemos um pouco mais de tempo para desmontar a máquina de fake news, talvez o resultado fosse outro. Mas sem aquela máquina, ele não seria o presidente da República. Então, esse pedido dele, junto ao TSE, para desconsiderar o inquérito no STF, ele é sintomático do medo que ele tem que a verdade venha à tona, né? Tanto em relação ao seu filho Flávio, quanto em relação ao seu filho Carlos. Então, eu creio que se o TSE der a oportunidade ao país de desvendar o que de fato aconteceu na última semana do primeiro turno, ele vai ter elementos para, eventualmente, julgar com sobriedade o que é o direito do brasileiro de, em eleições efetivamente livres, escolher o melhor projeto para o país. As eleições de 2018 não foram eleições livres, por várias razões. Eu não vou rememorar aqui o impeachment sem crime de responsabilidade, a prisão política do presidente Lula. Estou falando do episódio que me diz respeito, que foi quando eu assumi, por um impedimento ilegal, a candidatura a presidente. E, respondendo ao Rui, finalmente, eu diria que nós devíamos repensar essa questão do vice-presidente na nossa Constituição. Sabe, eu acho que deveria ser um bom momento de repensar. Eu acho que essa emenda constitucional que tramita no Congresso, assinada, se eu não me engano, pelo deputado Henrique Fontana e Paulo Teixeira, de que o vice-presidente, em caso de impeachment, assume para convocar novas eleições, eu acho que deveria ser objeto de reflexão. Acabar com a figura do vice-presidente é uma possibilidade, mas eu acho que essa outra alternativa de que ele assume para convocar eleições seria também muito benéfico, porque ou você tem a cassação da chapa com novas eleições, ou o impeachment com novas eleições. Mas é muito importante que a soberania popular seja a palavra final em qualquer circunstância. Então, eu vejo com bons olhos tanto que o inquérito seja instruído corretamente para que o TSE possa julgar, conhecendo a realidade de 2018, que ele desconhece o que aconteceu, e ele deveria ser o primeiro a querer saber o que de fato aconteceu, para julgar com conhecimento de causa, quanto à emenda constitucional que altera o papel do vice-presidente. Vice-presidente é para assumir numa situação de crise e chamar o povo a responder o que quer para o seu país.